Domingo passado, nós estudamos o livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41, e a frase aqui é meio assim, rebuscada, meio vai e vem, aqui, né? A realidade da divindade e humanidade de Jesus Cristo revela a sua autoridade e chegada do reino de Deus. Tem um monte de idade aqui, né? Mas o que aconteceu nada mais foi que Jesus estava pregando à beira da praia, e estava no barco, então já era tarde, despediu a multidão, e ele fala assim, vamos passar para o outro lado, então para as colinas de Golã, que era onde tem a Decápolis, as 10 cidades mais povoadas por gentios. E Jesus falou, vamos passar para o outro lado. E Jesus pega um travesseirinho ali, lá na traseira do navio, tira uma soneca, cansado de quando você prega, quando você dá uma aula, ou você tem que dar uma palestra, ou uma reunião, não sei quem que tem essa experiência, né? Quando termina, parece que você tomou uma surra, você foi atropelado por um caminhão. No seminário, tinha um curso lá que eu dava aula das 8 até 5 horas da tarde. E no começo eu não sabia trabalhar bem a questão da garganta, da voz. Mas quando eu saía, terminava, eu chegava em casa pertinho dali, né? Chegava às 5h30, 6 horas, eu chegava em casa, só tirava o sapato, deitava no sofá e ia acordar umas 11 horas da noite, e no outro dia estava com febre, estava com dor de garganta, porque você não sabe controlar, você não sabe usar a voz corretamente. Mas parecia que aquela surra que você tomou, né? Porque gera tensão, gera apreensão, e o uso da garganta de forma errada também é ruim. Mas aqui a ideia é que Jesus entrou nesse barco, ele está indo, dorme, estamos mostrando a humanidade dele também, que ele se desgastava, ele não era um super-homem, né? Ele era o homem-Deus, e vem uma tempestade, e os discípulos começam a trabalhar tudo assim, e eles percebem que Jesus não está dando atenção para o que está acontecendo, não está querendo ajudar. Eu posso fazer alguma coisa, posso segurar o leme aqui, eu posso fazer... Não está preocupado, está lá. Acho que Jesus roncava mesmo também. E os discípulos vão lá, você não se importa? Eles não estavam pedindo para Jesus fazer uma mágica, um poder, ou fazer alguma coisa. Para eles, Jesus era um profeta que orava e Deus realizava alguma coisa, fez uma pesca maravilhosa, expulsou o demônio na sinagoga. É um cara ainda que eles não têm uma definição correta de Jesus. Não sabiam corretamente qual é a essência de Jesus, se ele tinha esse poder intrínseco dele. Achavam que ele era um cara um pouquinho diferente, ensinava com autoridade já há algum tempo, mas nada mais que isso. Era um mestre, um rabino, um profeta, como o Antigo Testamento tinha alguns, que, de repente, por agrado de Deus, Deus atendia às suas orações. Mas a ideia é que o poder não vinha dele. Só que as pessoas, toda vez que Jesus está fazendo alguma coisa diferente, eles falam, puxa, quem é esse cara? Quem é esse cara? E agora os discípulos acordam ele, e ele, então, fala para o mar e a tempestade se acalmar. Se acalma. E no mesmo instante, não foi alguma coisa que começou a passar. Não, no mesmo instante é como se... Quer dizer, houve uma ciência, uma conclusão correta de que aquilo, essa bonança que aconteceu, foi por causa dessa ordem de Jesus, de um poder que ele exerceu. E aí Jesus volta para os discípulos e fala, por que vocês têm pouca fé? Por que vocês ainda não estão crescendo na fé? A ideia não é assim, por que vocês não são corajosos? Vocês enfrentam as coisas. Não é essa a ideia. A ideia de fé é um conhecimento que gera uma confiança em quem é Jesus. A fé aqui é questionada por Jesus, Jesus questiona a fé deles, porque na hora da saída Jesus falou, vamos passar para o outro lado. Se é Jesus que falou, pode acontecer o que aconteça, ele vai chegar lá. É isso que Jesus está falando com eles. Vocês não entenderam o que eu falei, que nós vamos chegar do outro lado? Vocês não confiam em mim? Por que não confiavam em Jesus? Por que aquelas palavras que Jesus falou não serviram de nada nessa hora? E eles falam, você não se importa que nós pereçamos? Por quê? Porque eles não tinham conhecimento exato de quem. Eles acreditavam, entendiam a palavra de Jesus, mas ainda eles não tinham aquele conhecimento que gerava aquela confiança, aquela fé
que quando Jesus fala, vamos passar para o outro lado, eles falam, gente, está acontecendo uma tempestade aí, mas ele falou fazer o quê? Vamos passar do outro lado. É isso que acontece conosco hoje. Quando a gente entende quem Jesus Cristo é e entende o que está acontecendo, se Jesus Cristo falou, deixou registrado, vai acontecer isso, eu vou fazer isso, eu vou arrebatar a minha igreja, vai vir o anticristo, mas eu vou destruir o anticristo, eu vou estabelecer meu reino, é aquilo que ele falou e deixou claro. Então, para chegar lá, a própria Bíblia já fala que vai ser terrível o que a humanidade vai fazer, mas vai acontecer. O reino de paz será instalado. Agora, a fé não é assim, não, eu confio em Cristo que eu posso me atirar do avião de 6.000 metros de altura e não vai acontecer nada, porque eu confio em Cristo. Ok, você vai estar mais perto de Cristo mais rápido. Porque ele não garantiu nada disso. Então, fé é quando nós cremos na palavra, nos decretos, e porque quem falou é poderoso para realizar aquilo, mesmo que seja, aos olhos humanos, algo absurdo. E diante daquilo que parece que vai impedir de ser realizado, você fala, olha, veio a tempestade, nós vamos perecer. Mas não vamos perecer porque ele falou, vamos passar para o outro lado. Diante disso, no último versículo do capítulo 4, versículo 41, diante dessa tempestade, diante daquilo que aconteceu, os discípulos ficam cada vez mais apavorados. Os discípulos estão passando por uma fase de aprendizado aqui, assustadora. As pessoas estavam curtindo de longe, estavam curtindo os benefícios de Jesus. Mas os discípulos estão percebendo o que está por trás das coisas. E eles, então, diante disso, que de repente fez silêncio, e eles possuídos de grande temor, a palavra aqui é medo, terror, não é aquela reverência, temor reverente, não, de grande nervo. Parece que a tempestade era algo que eles já estavam acostumados, estavam só preocupados. Mas agora acabou, o terror que eles tinham aumentou mais ainda. E um olha para o outro e diziam uns aos outros, quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Quem é esse? Se lembra da pesca maravilhosa? Pedro falou, Senhor, vá embora, porque eu sou pecador. Quer dizer, o Senhor é muito ungidão para estar do meu lado. Então, cada vez os discípulos estão enfrentando uma situação. Aqui eles estão à noite. O texto não fala muito bem, mas não sei se eles chegaram à noite do outro lado, ou se eles ficaram ali dormindo no barco, alguma coisa aconteceu, e eles chegam talvez de manhã do outro lado. Mas o que nós vamos ver hoje, no capítulo 5, versículo 1 a 20, é o texto que nós lemos, é comprido, que os discípulos encontram em Gerasa a resposta para a pergunta, quem é esse? Olha só o estilo literário de Marcos. Ele pega um evento que os discípulos que estavam ao lado de Jesus viram o que aconteceu e fica uma pergunta, quem é esse? Mas Jesus não responde. Ninguém responde. Nem Marcos faz um comentário. João faz muito isso. Há um diálogo de Jesus com Nicodemos, depois de um tempo João comenta, faz um comentário, explicando o que é novo nascimento, é quando você crê em Cristo, é porque Deus enviou ao mundo o seu Filho para que todo aquele que nele crê. João faz um comentário, Marcos não faz. Ele deixa pendurado num prego essa questão, quem é esse? E os discípulos talvez viajaram o restante dessa viagem com esse questionamento. Intrigante. Ele nos chamou para o seguir, mas quem é esse? Quem ele é em essência? Cada dia nos surpreende. Então, aqui, esse texto, capítulo 5, versículo 1 a 20, fala que os discípulos encontram em Gerasa a resposta para a pergunta, quem é esse? Os discípulos perguntam aqui, Jesus vai fazer uma pergunta semelhante, e alguém vai responder dentro do texto. Quem é esse? E o texto aqui fala que Jesus é a resposta. Que os discípulos vão encontrar essa resposta lá do outro lado. Vamos ver o texto?
Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gesarenos. Que mar que é esse? Não é um mar, porque quando a gente se lembra de mar, a gente sempre pensa em água salgada. Mas porque é um lago muito grande, ele tem 21 quilômetros de comprimento e 14 de largura, é o mar da Galileia, mas ele é um mar doce, de água doce. Então, é um mar que supria toda a região, havia várias cidades ao redor desse mar, vários vilarejos, e eles usavam esse mar, então, para sua alegria, para banho, para brincar, e também esse mar produzia muitos peixes, que se tornava a alimentação desse povo. Então, eles chegaram do outro lado, uma terra um pouco com penhasco, montanhas, e aonde havia 10 cidades que eram povoadas pela maioria de gentios, que é uma coisa meio diferente das outras cidades de Israel. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Você consegue fazer uma imagem desse momento? Estão chegando no cais e dá para se ver um cemitério. Os judeus eram muito caprichosos nessa questão de colocar um cemitério bem afastado, por causa que é a ideia da impureza e tal. Mas os gentios não estão nem aí, vão enterrar aqui mesmo. Então foi feito um lugar ali com vários cemitérios e é perto de onde as pessoas estão descendo. Os discípulos estão com aquele questionamento: quem é esse? Na hora que eles desembarcam, vem um cara, e nós vamos ver a situação que esse camarada estava. Vem um cara gritando, furioso, saindo do cemitério, ao encontro de Jesus. Agora, o encontro de Jesus também está sendo ao encontro dos discípulos, estavam com ele. O que será que aconteceu? Qual foi a reação dos discípulos? Será que cada um deu no pé, saiu, se afastaram, foram embora, já pegaram em pedra, já, né? Porque ninguém estava com ele. Esse cara veio abruptamente ao encontro e estava... O texto aqui fala que ele estava dominado por um espírito imundo. E os discípulos sabiam como que era. Já tinham experimentado lá na sinagoga a manifestação de um cara endemoniado. Eles sabiam como que era. E o texto fala que esse homem vivia nos túmulos. E ninguém podia prendê-lo, nem mesmo concorrentes. Marcos vai explicar algumas coisas, e ele vai usar um jogo de palavras, dizendo ninguém nunca jamais conseguiu. Esse homem era terrível, era uma marca ali naquela sociedade. Então, nenhum casalzinho, quando anoitecia, saía para namorar. As crianças eram vigiadas pelos pais para não correrem perigo desse homem atacar. E o texto vai explicar melhor como que é esse clima. Então, aparece esse homem numa situação de degradação escravizadora. Os discípulos conheciam muito bem o que era uma pessoa ser dominada, escravizada pelo demônio, por Satanás. Versículo 4. E essa degradação escravizadora também era uma degradação. Degradação é uma coisa lá embaixo, ruim, terrível. Essa situação terrível era também incontrolável. Ninguém conseguia reverter esse processo. Ninguém conseguia fazer alguma coisa que pudesse estar, não somente ajudar o homem, como também a sociedade não ser afetada por esse homem. Porque, tendo sido muitas vezes presos com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por eles e as correntes foram despedaçadas. A palavra corrente aqui é uma palavra que a gente vê nas traduções mais antigas como grilhões. Quando pensamos em corrente, pensamos nessas correntes atuais, né, pequenas. Mas grilhões eram laços de ferros assim, que era quase impossível até um animal quebrar a força de um animal. E o texto fala que, muitas vezes, tentaram, essa forma que a sociedade encontrou, para ficar um pouco mais sossegada, era prender esse homem.
Colocaram ele em cadeias, em correntes, e tentaram várias vezes. Agora imagine como foi essas tentativas. Quantos homens foram necessários para pegar esse homem? Quantas pessoas se machucaram nesse processo? E não adiantava nada. E o texto fala, e ninguém, como eu falei, né, Marcos vai falar, e ninguém nunca jamais conseguiu. Mas essa nova tradução fala que ninguém conseguia dominá-lo. A única coisa que a sociedade podia oferecer para esse homem era tentar dominá-lo. Não havia outra solução. Talvez dominando poderia até evitar com que ele fizesse alguma coisa até contra ele, mas eles estavam mais interessados nele mesmo, nas crianças, talvez nos animais. Era uma sociedade atormentada, prejudicada. Andava sempre, de noite e de dia. A ideia é que esse cara não dormia. Então, não tinha um momento de sossego. Gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Só você dormindo e escutando esses uivos, esses urros, né, de alguém furioso, sofrendo, é algo que você não consegue nem imaginar. E a ideia é que não é um dia aconteceu, era sempre. Esse domínio controlado do inimigo sobre a vida desse homem. Então ele estava gritando entre os túmulos e pelos montes e ferindo-se com pedra. Ao andar, não tinha cuidado no andar e pegava até as pedras para se automutilar. Vamos fazer um resumo aqui do que estava acontecendo com esse homem. Em primeiro lugar, possessão não é mito. Há uma tentativa da sociedade atual, e isso aí já caiu por terra, ninguém brinca mais com isso, mas quando a psicanálise, os psiquiatras, os psicólogos começaram a surgir, eles tentavam explicar, à luz da ciência moderna, o que acontecia no passado. Mas, em pouco tempo, eles perceberam que não vale a pena bater nessa tecla, simplesmente eles esqueceram de trabalhar com isso. Alguns ainda tentam, mas a possessão não é mito. Ela é uma realidade. É um fato que acontece. O que aconteceu, talvez, é que o próprio inimigo ele se modernizou. Ele se apresenta de outras formas. Ele toma posse, mas ele segue quase o mesmo padrão que nós vimos. Ele leva a pessoa a buscar satisfação, a prazer, naquilo que é degradante. E leva a pessoa gradativamente a viver, principalmente de noite, sem pudor, não ter cuidado consigo mesmo. Então, a pessoa ela vai buscar coisas que parecem prazer, mas ela está fazendo um grande mal para ela mesma. E ela causa problemas para as famílias, para a família dela e para a sociedade. E aqui, alguns demônios mais sofisticados, eles dominam a pessoa, mas afasta essa pessoa de Deus e causa esse tormento diário, em que a pessoa não busca satisfação, não sabe resolver os seus problemas, e está constantemente atormentada. Isso estamos falando de incrédulos, onde Satanás, os demônios, têm posse interna sobre essa pessoa. Mas nós, como crentes, podemos sofrer as ações de Satanás com esses mesmos propósitos, mas de uma forma assim de opressão. Ele não consegue entrar dentro do nosso ser, não consegue nos controlar internamente, mas ele nos conduz, nos seduz, nos incentiva a buscarmos coisas longe de Jesus. E ele sabe que quando buscamos isso, o próprio prazer, o próprio pecado que nós cometemos vai nos atormentar, vai nos controlar e vai nos degradar. Cada vez mais nós vamos indo para baixo e para longe de Cristo. E aí, quando estamos fazendo isso, Ele nos culpa, para que nos sentimos culpados. Então, tanto o crente como o incrédulo podem sofrer as ações do inimigo. Esse homem estava controlado. Ele não tinha o controle pessoal de si próprio.
E, ao mesmo tempo, ele estava descontrolado, ele não tinha controle sobre a sua vida, mesmo sofrendo as dores e os prejuízos. Ele tinha uma força descomunal. Não sei se vocês já viram ou ouviram alguma coisa sobre uma pessoa possessa. E algumas vezes uma jovem frágil pode levantar quase que esse piano, ou pode sair se arrastando como se fosse uma cobra entre as cadeiras e ninguém consegue segurar. Então é alguma coisa séria. Normalmente o endemoniado ele tem constantes acessos de raivas. Em Mateus capítulo 8 vai falar do mesmo texto. Só que é interessante, Mateus fala que é Gadara, em Marcos fala que é Gerasa. E havia essas duas cidades, elas são distantes um pouquinho uma da outra. Então não sabemos o que aconteceu para essas duas narrativas serem diferentes. Mas Mateus fala que esse homem veio até Jesus furioso. E é essa ideia que Marcos também dá. Ele não era sociável. Então, nós falamos o quanto era difícil para ele viver em comunidade. E a sua saúde, o seu bem-estar estava extremamente prejudicado. É isso que acontece com uma pessoa quando tem esse controle. Né? Principalmente os nossos jovens hoje, tanto aqui no Japão como no Brasil. Eles são levados a viver uma vida descontrolada, sem pudor, sem se preocupar em correr risco de vida e sem se preocupar com que aquilo que ele está fazendo está prejudicando a si próprio. Continuando. Não tem o segundo slide? Ele não tinha cuidado próprio, então não estava preocupado com banho, era uma pessoa suja, não estava preocupado em dormir, vestir uma roupa confortável, em ter um tempo de descanso. Ele sempre, de dia e de noite, estava urrando, prejudicando as pessoas. Ele não tinha senso crítico, ele só urrava, não tinha comunicação, não tinha pudor, não sei o que ele estava vestindo. Então, geralmente é isso, quando as pessoas estão assim, à mercê do maligno. Ela não tem cuidado próprio, ela não tem disciplinas pessoais de dormir, tomar banho, comer o certo. Ele está entregue. Vivia na impureza, ele estava nos túmulos, e ali com os porcos também, sem ter um lugar, um abrigo, não tinha cuidado com o seu banho, causava terror e medo e sempre atormentava. Não era uma coisa somente dele, no deserto lá, distante, mas estava atormentando todo mundo, era um prejuízo. Era uma sociedade que vivia atormentada. E quantas famílias que vivem situações semelhantes? Pais, irmãos, parentes, vizinhos. Quando sofre, quando uma pessoa não tem o controle de si próprio. E a nossa sociedade, ela incentiva esses jovens, ela fornece opções para que elas nunca dão, a nossa sociedade nunca dá o resultado final, ela sempre dá as oportunidades e o prazer. Você vai ser feliz. Você tem que deixar fazer aquilo que está no seu coração. Se entregue, curta, vá em frente. E aí a gente vê jovens, principalmente os jovens, que depois, no desespero, se entregam a todo tipo de imundícia, sem pudor. A nossa sociedade vive essa tese de não tenha pudor. E toda a mídia social hoje é a ideia de se exponha. Exponha a sua vergonha. Qual a solução? Na primeira solução é um aconselhamento, não se envergonhe. Você é dono do seu nariz. Não ligue para as críticas. Faça o que der na sua telha. Outros tentam dar remédios. Outros tentam colocar em isolamento numa clínica, num tratamento.
mas ninguém consegue resolver. E muitas vezes, algumas dessas pessoas, por causa da vergonha e por estarem descontrolados, tiram a própria vida. E aí até a família, muitas vezes o pai e a mãe, eu não aguentava mais, que bom que ele foi. Que tristeza. A sociedade não tem solução. Então esse homem, pela graça de Deus, ele foi ao encontro da resposta. Lá no capítulo anterior ficou uma pergunta. E esse homem tem um problema onde a própria sociedade não tem resposta para ele. E ele entendeu, mesmo estando endemoniado, ele entendeu, esse homem, esse demônio foi encontro à resposta que ele podia trazer para esse homem. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando com alta voz, talvez uma voz de fúria: o que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Capítulo 41, versículo 41 do capítulo 4 de Marcos. Quem é esse que até o mar e o vento lhe submete? O demônio responde aqui. Olha só a tristeza e a situação da humanidade quando caiu em pecado. O Deus se revela na pessoa de Jesus e eles perguntam: quem é esse? E o demônio, por ter convivido com Jesus na glória, antes da queda deles, sabe exatamente quem é Jesus. Eles prestaram um favor para nós, mostrando a nossa incapacidade de reconhecer a Deus e revelando que Jesus Cristo é o Filho do Deus Altíssimo. E eles falam, Marcos continua: por Deus, peço-lhe que não me atormente. Eles podem atormentar, eles podem. Eles acham que têm direito. Eles são usurpador da criação de Deus. E agora vem pedir para Jesus não os atormentar. Peço por Deus, mas Jesus é Deus, que não me atormente. Por que eles falaram isso? Marcos fala o seguinte: ele disse isso porque Jesus tinha dito a ele: espírito imundo, sai desse homem. É a mesma palavra que Jesus falou para o mar e o vento: para, sai, acaba. Foi a mesma palavra que os discípulos ouviram quando Jesus acalmou a tempestade e o mar. Jesus vai falar a mesma palavra. Ele não fez estripulia, não deu microfone, não fez entrevista, não deu pulinhos, não fez sinal com a mão, ele simplesmente usou a sua autoridade, que é a sua essência. Não é as palavras que ele usou, mas é a sua autoridade. O fato de eu ter dito que ele usou a mesma palavra, não é que essa palavra tem poder e tem mágica nela, tem fluido de energia, não. Representa que Jesus tem toda a autoridade, sempre e em qualquer momento. Muitas pessoas ensinam que você deve fazer isso, deve fazer aquilo, usar esse amuletinho aqui, e que essas coisas têm energia nelas, e aí você fala 3 vezes o nome de Jesus, dá 3 pulinhos, e faz isso, e ramo de arruda, sei lá, né, tanta coisa, e a coisa dá certo. Não. Não brinque com isso. Satanás gosta disso, porque isso tira o foco de quem é a pessoa de Jesus. Ele encontrou a resposta. Versículo 9. Aqui tem o bando e o único que é supremo, o único que está acima de todas as coisas. Satanás não é concorrente, não é inimigo. Inimigo é aquela pessoa que tem as mesmas forças. Ele é igual em poder, então ele está em inimizade, pode brigar e lutar, e de repente o que foi mais esperto ganha. Não, Satanás é um servo de Jesus, ele está submisso a Deus, submisso a Jesus. Jesus é o único que é supremo. Satanás ele nos engana o homem, dizendo que ele pode, talvez, se você aderir a ele, ter algumas vantagens e pode derrotar Jesus. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos.
e pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte. E os espíritos imundos pediram a Jesus: mande-nos para os porcos, para que entremos nele. É túmulo, é porco, é tudo uma porcaria. Porque essa é a degradação humana quando Satanás toma o controle. Só leva para a degradação. Essa é a degradação humana quando um filho de Deus dá ouvidos a Satanás e pensando que pode usufruir de alguma coisa temporariamente e ter controle. Não, você vai perder o controle. Apesar de estar selado pelo Espírito Santo, apesar de você estar indo para o inferno, ele vai te destruir, ele vai levar você à destruição da sua vida de frutificação. E o pecado vai te dominar. E para sair dessa é muito difícil. Por que eu falei esse título aqui, o bando e o versus o único supremo? Porque manada dá a ideia de bando. Um bando de porcos. E o nome que o demônio responde para Jesus é legião. É o título de uma quantidade de soldados, de 3.000 a 6.000 soldados do Império Romano. Eles eram divididos em quadratas. Né? Depois da legião, você tinha a corte e depois você tinha a centúria, que eram agrupamentos. E eles eram divididos como se fosse um jogo de xadrez. Tinha os seus comandantes. Roma conseguiu conquistar o seu império com o uso das legiões. Era o exército de Roma. Um exército temido, em que os povos se apavoravam e saíam correndo. Aqueles que ousaram tentar bater de frente foram destruídos e dizimados. Porque era um exército violento, por onde passava, destruía tudo impiedosamente. Não havia negociação para aqueles que afrontavam e ficavam no caminho. Aqui tem uma foto da legião romana. Eles eram muitos, causavam terror, pânico, temor, não deixava nada vivo. Tacavam fogo em tudo, destruíam tudo. Não sei se você está acompanhando a guerra agora. Tem alguma cena, você fala, caramba. Você consegue imaginar, olhar aqueles prédios e ver, puxa, que bonito que era isso, devia ser isso. E agora você vê pedaços dos prédios no chão, carros estilhaçados, destruídos. Dá uma dor no coração, você pensando nas coisas materiais. E nas pessoas? Ontem eu estava fazendo uma viagem, eu vi uma reportagem que tem 300 igrejas no mundo, e algumas igrejas do Brasil se associaram a esse grupo, que estão recebendo. Então, ontem receberam, acho que 92 pessoas. Então, estava no aeroporto, com cartaz de boas-vindas, e aquelas pessoas chegando totalmente apavoradas, destruídas por dentro, com criancinhas, e a recepção, e aquele abraço, palavras escritas em faixas assim, de bem-vindos, estamos com vocês, foram colocadas em casas, não em alojamentos, casas confortáveis, para as pessoas terem um pouquinho de alívio. Os maridos não vieram, tiveram que ficar lá. E essas pessoas, quando estavam no ônibus, diante daquela recepção, aquele carinho desses irmãos que estavam recebendo desse projeto, você via que elas forçavam manifestar um sorriso. Era quase, você via que era quase com um sorriso de gratidão. Mas eles passaram por uma devastação. Essas famílias não sabem se o pai vai poder um dia se encontrar. Nós não sabemos o que pode acontecer com essa guerra. Como vai acabar? Nós já estávamos vivenciando a questão da pandemia, e ainda estamos. E agora surgiu essa guerra, não uma guerra somente local, mas que está afetando o mundo todo. Essa é a devastação semelhante que o Império Romano causava.
a maior parte das pessoas que sobreviviam se tornavam escravos. E eram espalhados. As famílias eram desfeitas. A legião romana era algo terrível. E é interessante que o nome que o demônio dá, nós somos legião. E uma coisa que é coincidência, é assustador. Sabe qual que era o mascote? Está quase esquecendo, olha o efeito do Covid aqui. Sabe qual que era o mascote da legião romana? O que é? É um suíno. O javali. Não sei se vocês sabem como que é o javali. Hã? Não, não é porco-espinho. Porco-espinho é pequenininho, bonitinho assim. Não, ele tem 2 dentes aqui, mas qualquer cachorro que tenta lutar com ele vai perder, vai ser morto. Se ele te ver, foge, sobe na árvore. É um dos animais assassinos. E sabe o que ele mais faz? Sabe aonde que ele causa terror? Em fazendas. Ele destrói as plantações. Ele é devasso. Ele não come só que nem a capivara, a sua raçãozinha, e vai embora. Não, ele destrói. Ele tem o prazer em causar destruição. No Brasil, tem uma lei que fala que é permitido matar javali. Esses plantadores. Porque o Brasil tem muito hoje em dia esse negócio de proteção aos animais, né? Tudo os animais. Mas no Brasil, não sei como que é os outros países, existe uma lei que os fazendeiros podem matar javalis. Alguns até comem, eu acho. Mas por causa do perigo que eles são. Tanto em destruição como em morte e para a própria vida, para as próprias casas. É interessante, o mascote da legião era o javali. É estranha essa coincidência. Desse homem endemoniado falar que ele é legião e agora está junto dele ali uma manada, um bando de porcos. O porco para o judeu sempre trouxe a ideia de impureza, degradação. Os judeus eram impedidos de ter contato, de criar. Pode ser que essa população que Jesus encontra, pode ser que seja de judeu, que estavam vivendo ali com os gentios, que estavam criando esses porcos, esses suínos. Então, eles estavam fazendo algo muito ruim, porque era contra a lei. Mas a cidade era popular, a população era mais conhecida por cidades de gentios. Uma coincidência que nós temos aqui. E aí, então, Jesus, ele purifica e liberta esse homem. E Jesus, então, atendeu o pedido do demônio. Deixou com que eles fossem para os porcos. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, o bando, que era cerca de 2.000, precipitou-se dos penhadeiros abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Um homem com 2.000 demônios. Eu já não consigo conviver comigo mesmo. E olha que eu sou mais ou menos. A Rosana vai ganhar um galardão enorme lá no céu. Mas imagine 2.000 demônios, que o único propósito era destruir, levar à degradação, controlar. Por isso que ele não conseguia, ele estava noite e dia. Quando o demônio estava cansado, o outro tomava posse ali, e estavam sempre... E demônios brigam, então imagine a briga dentro desse homem dos próprios demônios. E eles tomaram posse dessa manada e precipitou-se despenhadeira abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Não sei se foi a intenção dos demônios, ao entrar e já destruir os porcos, ou se os porcos não aguentaram os demônios, então se autodestruíram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciar na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Todo mundo conhecia, era famoso, mesmo das outras regiões, sabiam que ali, quando você fosse para lá, tinha que tomar cuidado, porque havia um ser, uma criatura, que era muito perigosa.
E agora, Jesus vem ali, não bate muito papo, liberta esse homem, os demônios entraram nos porcos, os porcos se atiraram, e agora tudo foi resolvido. Versículo 15. Aproximando-se de Jesus, então as pessoas receberam, o pessoal espalhou, saiu correndo, falando, essas pessoas voltaram, e aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido, em perfeito juízo. E as pessoas temeram. Agora, os que haviam presenciado os fatos, viram o que aconteceu, como foi que aconteceu, contaram para essas pessoas o que tinha acontecido ao endemoniado. E também falaram a respeito dos porcos. Versículo 17. E começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Não sei o que você está pensando. Versículo 18. Então Jesus atendeu o pedido deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Natural. Se antes eu era controlado pelas entidades malignas, eu quero estar do lado dele agora. Eu quero servir, eu quero fazer tudo. A minha vida é dele agora. Antes a vida dele era controlada, foi usurpada. E agora ele que pede para Jesus. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou, deu uma ordem para ele: vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você, e como teve compaixão de você. Ele não merecia. Foi graça. Em algum momento ele começou, talvez, viver uma vida desregrada, com bebida, com malandragem, foi se degradando, e até se satisfazendo quando o demônio, de vez em quando, um entrou, o outro entrou, e daqui a pouco tinha aquele bando controlando a vida dele. Então, a compaixão de Jesus não levou em conta o que ele foi no passado. Não ficou perguntando como tudo aconteceu, se foi por droga, se foi por imoralidade, se foi por malandragem, se foi os pais que fizeram, alguém que... Não, Jesus não teve. Jesus teve simplesmente compaixão, não dialogou. Jesus sabia tudo. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis, nas 10 cidades. Decápolis, aqui é a ideia de 10 polis é cidade, então as 10 cidades, tudo o que Jesus lhe tinha feito. E todos se admiraram. Ele se tornou a mensagem viva. Não havia dúvida. Pessoas tinham visto ele. Não era um testemunho que ele tinha inventado para ser assim fantástico. Oh, eu tive um sonho. Ele não fala de sonho. Eu fui 3 vezes para o inferno. Já viu várias pessoas falando que foi algumas vezes para o inferno. Não, aqui todo mundo tinha visto a prova viva do que ele era. As palavras, os xingamentos, os urros, o que ele fazia com o corpo não era natural. E agora ele está bem vestido, bom senso crítico, saudável, cuidando de si próprio, bem alimentado. E agora está falando nessas 10 cidades que um dia desembarcou ali em Gerasa um homem com grande autoridade, que disse para esses 2.000 demônios: saia dele. E ainda os demônios falaram: ele, que nós temos contigo, filho do Deus Altíssimo. Reconheceram quem ele era. Ninguém sabia, mas o próprio demônio reconhecia. E esse homem possibilitou que os demônios entrassem ainda nos porcos. E os porcos despencaram e morreram. Vamos pensar. Agora vamos organizar de uma outra forma esse texto. O que Jesus fez por ele? Perguntou o nome dele sem dialogar. Jesus libertou imediatamente.
não fez um tratamento com esse homem. Jesus devolveu a dignidade da vida dele, a serenidade. Ele estava em perfeito juízo. Quando chegaram e viram, o cara está, qual é o seu nome? Tá. Quando Jesus perguntou pela primeira vez, quem você é interessante essa questão, né? Os discípulos perguntam, quem é esse? Quando o demônio chega para Jesus, eu sei quem tu és. E Jesus pergunta, quem é você? Nós somos legião, porque somos muito. Não era o homem que estava respondendo. Agora ele tem nome. Não sei se era Paulo, Pedro, André, não sei qual era o nome dele, Bastião, não sei. Mas ele tem uma identidade. Ele voltou a ter a sua identidade. Ele estava decente agora. Todo mundo queria dar um abraço nele. Talvez ainda no início aqui está um pouquinho fedidinho. Mas já estava querendo sair. Gente, como que eu estou? E alguém já trouxe o metiolato, começaram a ajudar, outro trouxe roupa. Ele estava decente. E Jesus devolveu para ele a sanidade mental. Aquela preocupação que você tem com você mesmo. Aquilo que nós chamamos de autoestima. O pudor. E, olha essa coisa fantástica. No final, Jesus deu uma missão gloriosa para ele. Você tem 10 cidades, vá aos seus parentes, seus amigos, e esse grupo de cidades, e fala tudo que o Senhor fez por você. Que o Senhor teve compaixão de você. Que missão. Que objeto da graça e do amor de Deus ele foi. Uma outra coisa que a gente pode ver nesse texto, os pedidos que foram feitos para Jesus. 4 pedidos foram feitos pelos demônios. O demônio, ele não ora, mas ele pode fazer pedido. Alguns de nós não oramos, mas fazemos pedidos. Nós temos é que orar. Quando oramos, nós glorificamos a Deus. Nós agradecemos. Nós reconhecemos o senhorio e a salvação que Ele nos deu. A oração é muito mais do que pedir. Inclui pedido, mas é uma declaração de amor, de devoção, de carinho. O demônio pede. E ele pediu para que Jesus não os atormentasse. Jesus atendeu? Atendeu. Eles pediram para que Jesus não os mandasse para o abismo. Jesus não mandou eles para os abismos. Os porcos levaram eles. Pediu para que Jesus não mandasse eles para fora do país. Jesus não fez isso. Atendeu o pedido deles. E pediu para que Jesus permitisse com que eles entrassem na manada dos porcos. Jesus permitiu. Jesus atendeu os 4 pedidos dos demônios. A sociedade, depois de ver e observar e ouvir as testemunhas que viram o que aconteceu com a própria, e ver o homem, e saber que aquela manada, aquele bando de porcos tinham se suicidado, a sociedade ali, os porqueiros, os criadores de porcos, eles pedem também para Jesus: saia da nossa terra. Caramba! Chegou ali o Salvador, aquele que pode criar uma nova sociedade, dar sabedoria em como eles podem crescer nos seus negócios, eles evitar a imundícia, a degradação do que é criar os porcos. Nós temos fazendas que criam porcos, mas não sei se vocês sabem, é um regime de isolamento do porco, porque se deixar o porco sujo, solto, não nasce mais grama onde eles ficaram. E você, até é interessante a comida do porco, geralmente são restos de comidas que sobram, você joga no coxo e eles vão lá e aquela comida cai fora, então a água também cai fora e começa a molhar a terra e eles pisoteiam ali e fica aquela a terra com a comida, com a água, e eles comem aquilo. Eles não têm uma definição do que é bom ou não. Eu tenho uma amiga, tinha, uma senhora muito querida lá na cidade de Limeira. Eram ricos, O marido ainda tem rico, mas ela morreu.
por causa de uma doença, não sei, é uma bactéria, um vírus, não sei o que é, que o porco transmite. Então, quando você... É muito perigoso a própria carne do porco. Então, 4 pedidos atendidos. Um pedido da sociedade, Jesus também atendeu. E o homem que estava endemoniado também queria ficar com Jesus, por onde Jesus fosse. E Jesus não atendeu ele. Não sei quantas vezes tem pedido alguma coisa para Jesus e ele não tem atendido você. Parece que ele não te ouve. Não sei se esse texto ajuda a gente a ficar tranquilo. E além disso, além de não atender, nós recebemos trabalho, recebemos incumbência, recebemos ordem para fazermos alguma coisa por ele. Agora a pergunta é, esse homem deixou de estar com Jesus? Ou melhor a pergunta, Jesus deixou de estar com esse homem? Talvez na cabeça dele, e o que mostra aqui, ele pensava que estar com Jesus era assim, estar a meio metro de Jesus. Jesus vira aqui, ele vai virando, Jesus vira lá e vem aqui, vai sentar, come. Ele não tinha entendido ainda que o fato de Jesus ter resgatado ele, aonde ele fosse, Jesus estaria com ele. Talvez em algum momento ele descobriu isso, porque ele começou a perceber que agora Jesus era presente em todo instante, noite e dia com ele. Não mais aquela situação atormentadora e controladora dos demônios, mas agora a presença graciosa, amorosa do Filho de Deus, do próprio Deus. Jesus não atendeu o pedido dele, parece que até foi sem educação com esse homem. Não, vá! Mas é a graça de Cristo para com esse homem. O que esse homem vai descobrindo a cada dia é algo que nenhuma outra pessoa, ali talvez na região, conseguiu descobrir. Quantas pessoas esse homem levou a Cristo? Quantas pessoas esse homem preparou para a salvação? Nós não sabemos. O que nós estudamos hoje é que os discípulos encontram em Gerasa a resposta para a pergunta, quem é esse? Quando Jesus pergunta para o homem, quem você é? Somos legiões. Mas os demônios sabiam quem era Jesus. E esse homem agora vai descobrir, a cada dia, quem é Jesus. E os discípulos ainda assustados, tendo que lidar com tanta coisa que está acontecendo, tendo que embarcar novamente porque as pessoas não queriam Jesus ali, tendo que gerenciar essa quantidade de informação. Talvez você já passou por esse tipo de experiência quando teve o seu encontro com Cristo. Ter que gerenciar tudo isso, parece que é uma bagunça, e acontece isso, acontece aquilo. Quem é Jesus? Faça a pergunta. Busque respostas diariamente. Quem é Jesus? Quem Ele é para mim? Algumas conclusões. Os demônios conhecem bem a realidade deles diante de Deus. Eles já estão condenados. É impossível eles retornar, porque o pecado deles foi um pecado exógeno, saiu de dentro. Não havia nada fora que os tentou, diferente da humanidade. Então, no momento que eles caíram, 1/3 dos demônios, dos anjos, caíram, se tornaram demônios. Naquele mesmo momento, eles estavam destinados à condenação, ao inferno. Por isso que eles vão ter um encontro com Jesus, e eles falam, o que você veio fazer? Por que está atormentando antes do tempo? Porque eles sabem ainda que não tinha que acontecer alguma coisa. Então, para eles, como eles não entendem muito todos os processos, mas eles sabem que um dia eles serão lançados no lago de fogo. Enquanto isso, eles estão aí espalhados, furiosos, tentando destruir a criação de Deus e tentando destruir o povo de Deus para que o povo de Deus não frutifique. Mas eles sabem que em algum momento serão lançados no inferno. Mas tem alguns eventos históricos que precisam acontecer. E quando Jesus apareceu lá, que era um mistério que não estava revelado na cabeça deles, eles falaram, o que você está fazendo aqui? Não é agora.
Por que você veio atormentar antes do tempo? Os demônios sabem exatamente que eles estão condenados. Eles têm certeza da sua condenação e estão sujeitos ao poder de Deus. Não há uma briga de quem vence. Eles estão sujeitos. Eles exercem violência contra os homens e a sociedade e levam à profunda degradação. A nossa sociedade cada dia mais está sendo degradada, moralmente, espiritualmente, na sua sanidade, na sua saúde, nos seus prazeres, nas suas diversões. Os demônios usam de ciladas para se opor aos propósitos de Deus e querem desviar ou destruir aqueles que pertencem ao Senhor. E como é triste ver pessoas crentes que andavam bem com Deus, caindo nessas ciladas. E até brigando, né, criticando, acusando, tentando destruir a alegria de pessoas que estão servindo a Deus, em vez de ir lá, demoestar, estar junto com a pessoa e erguer essa pessoa para começar a caminhar junto. Agora, alguns que querem destruir e não querem se arrepender, não podem estar conosco. Devemos ser sujeitos a Deus para evitar as ciladas malignas. Somente quando nós somos obedientes, tementes a Deus, Deus vai nos ajudar para enxergar coisas que a gente não está enxergando. E aí a gente não cai nessas armadilhas. Não devemos ficar apavorados com a oposição do diabo, pois ele não é mais poderoso que Deus, aquele que nos protege. Nossa segurança está no sangue de Jesus. Estamos nas mãos de Jesus e nas mãos do Pai. Ninguém poderá nos arrebatar. Ninguém poderá destruir isso. Devemos fugir do domínio de Satanás, crendo em Jesus como Salvador e Senhor pessoalmente. Qualquer coisa que acontecer com você, aquela velha pergunta, Jesus faria isso? Jesus gastaria tempo com isso? Jesus olharia isso, assistiria isso, leria isso? Jesus falaria isso? Essas coisas são uma forma da gente nos proteger enquanto podemos. Porque quando nos deixamos levar pela opressão, aí é difícil voltar. Devemos ser sempre gratos por Jesus nos libertar. É aquele desejo daquele homem, deixa eu estar contigo. É a melhor companhia. Nós que temos uma experiência e um conhecimento melhor do que aquele homem, nós sabemos que Jesus prometeu, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Só para a gente refletir aqui e terminar. A cultura gadarena tenta solucionar com prisão, educação e informação. Valoriza mais porcos do que gente. De quem eu estou falando? É um negócio meio complicado. Cultura gadarena. O que é isso? É a cultura daquela sociedade, que é o exemplo da nossa sociedade. A sociedade quer cuidar. Ela quer ajudar. Mas o máximo que ela pode ajudar o ser humano é dando uma boa informação, uma boa educação, mas ela não consegue trazer transformação e proteção, um novo nascimento, remover o poder do pecado que está nas pessoas. Não consegue dar para as pessoas algo com que elas possam lutar contra o pecado, o qual nós temos. Nós temos um poder dentro de nós que consegue lutar contra o pecado, que é o próprio Espírito Santo e a nova natureza, a transformação que Ele nos criou. Então, a cultura gadarena é a cultura daquelas pessoas que gostam de viver de forma desenfreada e aberta a porcarias. A única forma é prisão. A pessoa está descontrolada, está controlada por alguma coisa, mete na prisão. Vamos educar, vamos reeducar, vamos dar informação. Então a pessoa não resolve. Pelo contrário, colocou na prisão, se entrou como principiante, sai como tantocha da prisão. Sai muito mais experiente, mais violento, muito mais esperto. A tragédia da cultura gadarena é que ela valoriza mais porcos do que gente. E gasta mais dinheiro valorizando aquilo que não é a imagem de Deus. Baleias, golfinhos,
E aí aprova leis para matar criança no ventre. Essa é a cultura gadarena. Para terminarmos, Jesus, o Filho de Deus, é a resposta. Os discípulos perguntaram, quem é esse? Os demônios sabiam. E aqui nesse texto nós percebemos que somente Jesus é a resposta. Ele liberta os cativos através da conversão e transformação. Do poder do pecado. Do poder do pecado que tira a nossa sanidade, o nosso juízo, o nosso pudor. Somente Jesus liberta os cativos. Não é nem igreja, não é nem pastor, é Jesus. A igreja é o grupo de pessoas que foram libertos, e é o grupo de pessoas que agora estão anunciando nas Decápolis o que Jesus fez conosco, a compaixão que Ele teve conosco. Mas Jesus é a única solução. E ao mesmo tempo que Jesus liberta os cativos, tenha certeza, Ele atormenta os demônios. E Ele atormenta também aquelas pessoas que dão brecha para o demônio. Se você está caminhando, é crente, e não está dando bola de ser exclusivamente para Jesus, e quer ainda viver essa vida do bem-estar anterior, daquela vida sem pudor, sem bom senso, sem senso crítico, Jesus vai atormentar. Ele vai pisar até nós chegarmos a um ponto de clamarmos por compaixão e que Ele nos liberte. Amém?